palavra no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu tenho a impressão que você já ouviu muitas vezes, muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, dizendo assim: nossa, minha vida não muda de forma alguma, né? Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que, por outro lado, que o Senhor te dê sabedoria e entendimento nessa noite para ver o que precisa ser mudado. E eu quero te falar da força e o poder de Deus de um compromisso. Amém? 1,16 diz assim: porém Ruth respondeu: não me instes para que eu te deixe, nem me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pode assentar. Fecha os teus olhos. Pai querido, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade que nos liberta, ó Pai, em tempo e fora de tempo. Querido Deus, em nome de Jesus, ministra a vida desta palavra em cada um dos nossos corações nessa noite. Pai querido, e que Jesus venha com a vitória, a liberdade em cada um dos nossos corações e que realize o propósito para o qual essa palavra está destinada, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você, por certo, já conhece a história de Ruth. Pois bem, Ruth, nós chegaremos lá, existia um casal. Elimeleque, que era casado com Noemi. Eles moravam em Belém de Judá. Eles eram da tribo de Judá. Portanto, esse casal teve as suas terras tomadas porque veio a fome. Eles foram para Moabe e eles tinham 2 filhos. Esses 2 filhos cresceram, esses 2 filhos se casaram com moabitas. E o que aconteceu com Noemi? O marido morreu, os 2 filhos morreram e ela se sentiu só. O que ela fez? Chamou as suas 2 noras e falou: olha, eu vou embora, eu vou voltar para minha terra, porque eu perdi toda a minha família, mas vocês são livres. Órfã era o nome de uma delas. Você é livre para ir com seus pais e desfrutar de encontrar um outro homem para se casar e ter descendentes, porque ela não tinha descendentes. E ela disse a mesma coisa para Ruth. E Ruth decidiu-se que aquilo não servia para ela. E foi Ruth quem disse essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Ela disse: não. Eu não ficarei com os meus pais. Eu não ficarei nessa terra, mas eu vou te acompanhar. Onde você for, eu vou. O seu Deus vai ser o meu Deus. Só onde tu morreres, eu também morrerei. E ali, Ruth fez um propósito, um compromisso com a sua sogra. E eu quero te falar no poder desse compromisso em mudar vidas. Talvez muitas vezes o que nós ouçamos realmente: não, minha vida não muda, não tem jeito de mudar, faz anos que está do mesmo jeito. Por que está do mesmo jeito? Às vezes falta um compromisso com Deus para mudar a vida. E nós vamos ver aqui, acompanhando a palavra de Deus, nós vamos ver o que? Que Ruth voltou com a sua sogra. Será que foi fácil para ela voltar? Não. Com certeza não foi fácil. Será que foi fácil ela dizer para os pais dela: olha, eu estou indo embora com a minha sogra. Eu sinto muito. Pai e mãe,
Meus irmãos, eu estou deixando vocês para ir embora com a minha sogra. Será que foi fácil para Ruth dizer isso para os seus familiares? Com certeza não. Houve oposição? Houve. Com certeza Ruth enfrentou oposição para tomar essa decisão. Mas uma coisa ela disse: eu vou servir o Deus da minha sogra, porque eu vi o que Deus fez na sua vida. E ela tomou a decisão de cuidar da sua sogra. Fico imaginando que possivelmente o pai tinha a mãe tinha o pai para cuidar um do outro. Talvez se tivesse uma família grande, a palavra de Deus não nos fala. Mas ela talvez tenha imaginado assim: vocês têm quem cuide um do outro. Ela não tem ninguém que cuide dela. Ela voltou para Belém de Judá. Noemi voltou para Belém de Judá com Ruth. E naquela circunstância, amadas, eu quero te dizer que Ruth observou 4 princípios, escuta bem, de um compromisso com a sua sogra e com o Deus da sua sogra. Ela era moabita. Os costumes lá eram totalmente diferentes. Mas ela fez um compromisso com a sua sogra e com Deus. O compromisso que ela fez estava baseado em 4 princípios. O primeiro deles, fé. Fé. Eu quero te dizer o que aqui, realmente, a palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ela possivelmente guardou que sem fé ela não podia andar no meio da família dela ou entre a sua parentela. Não. E ela guardou esse princípio. Eu creio no Deus de Noemi. Ele agora é o meu Deus. Segundo ponto, amados. A palavra do Senhor nos fala o quê? Que nós precisamos ter um segundo princípio para Deus mudar a nossa vida. E Ruth entendeu isso. Um princípio de amor. Deus nos ama. Deus nos ama. E a palavra do Senhor nos diz assim, que realmente nós devemos o quê? Ter justiça, ter amor, ter paz, para com todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Ela observou esse princípio? Por certo observou. Ela aprendeu com a sua sogra aquilo que era amor. E ela aprendeu a dar a Deus o amor que ele merecia. Segundo princípio que Ruth aprendeu: eu vou amar a Deus. Independente do que me acontecer, eu vou amar a Deus. Terceiro princípio que nós vemos na palavra do Senhor aqui, que Ruth exercitou com a sua sogra e para com Deus, foi confiança. Confiança. Você já imaginou ela sair de uma terra onde ela conhecia todos e ir para um lugar que ela não conhecia ninguém, simplesmente ninguém, a não ser a sua sogra? Ela confiou naquilo que a sua sogra lhe mostrava em termos de vida. E o que ela fez? Ela confiou em Deus. Numa confiança plena de que Deus era com ela. Quarto princípio que nós vemos na vida de Ruth aqui: fidelidade. Amados, a palavra do Senhor nos diz assim, para aquilo que nós devemos guardar no nosso coração. Nós devemos guardar retidão, fidelidade e amor. E o Senhor diz para isso não se apartar das nossas vidas. E fidelidade, amados, nós vemos em diversos aspectos. Nós vemos fidelidade. Ela teve fidelidade com a sogra? Teve fidelidade com a sua sogra. Ela teve fidelidade, o que com Deus, teve fidelidade com Deus. Mas nós vamos ver que mais coisas ela aprendeu acerca da fidelidade. Será que você consegue imaginar o que ia no coração de Ruth saindo da sua terra e da sua parentela, indo para um lugar que ela não desconhecia, simplesmente por dizer: eu vou cuidar da minha sogra. Sogra!
né? Então, e ela decidiu cuidar da sua sogra. Talvez, amados, ela cuidasse melhor da sogra do que os seus próprios filhos. E nós vemos que a palavra de Deus continua nos ensinando através desse livro de Ruth. Chegando lá, voltando para Belém, Noemi havia perdido as suas terras, porque a época era de fome quando ela saiu, as terras dela foram tomadas. E o que aconteceu? Elas se prepararam para um momento de dificuldade. Mas eu quero te dizer que Ruth ouviu os conselhos da sua sogra. E a sua sogra disse a ela o seguinte: vai para o campo e você vai respingar algumas espigas. Deixa eu te explicar o que é respingar algumas espigas. Existia um campo, era tempo de colheita de trigo e cevada, e o que acontecia? Aquilo que caía no chão, quem não tinha condições, quem não era aquele serviçal, não era o lavrador ali, podia colher daquilo e usar para o seu alimento. Isso era respingar. E eu quero te dizer que ela foi e ela respingava. E ela foi exatamente num campo de um parente de Noemi, que se chamava Boaz. Boaz olhou para aquela mulher, olhou para Ruth e falou: quem que é ela? Quem que é Ruth? Explicaram para ele: é a nora de Noemi que veio com ela e está cuidando da sua sogra. Opa! Aquilo inclinou o coração de Boaz para proteger Ruth. E realmente ele disse: olha, deixa cair das espigas, deixa cair daquilo que nós produzimos, prepara para ela um lugar para comer junto com aqueles que são os nossos trabalhadores. Ela pode comer, ela pode beber, e tudo aquilo que ela recolher, ela leva para casa. E vocês, disse para os funcionários dela, deixa cair espiga para ela ter o que levar. Escute bem. E assim foi Ruth. Ela conheceu Boaz, mas ela se distanciou dele. E o que aconteceu? De novo, ela ouviu a sua sogra. E a sua sogra, Noemi, disse para ela naquela ocasião: olha, presta atenção, Ruth. Depois da colheita, Boaz, ele vai dormir no celeiro. Quando ele estiver dormindo, você percebe a hora que ele vai estar dormindo. Na hora que ele estiver dormindo, você vai lá e descalce os seus sapatos e deite-se no chão aos pés dele. Ela falou: tá bom. Fez isso. E ele descalçou os sapatos de Boaz, deitou-se no chão, e quando Boaz acordou, estava descalço, e ele entendeu aquilo que realmente Ruth estava dizendo a ele. Amados, pode ser que Ruth nem soubesse, e a palavra de Deus nos mostra que ela talvez nem soubesse disso. Ela não soubesse aquilo que significava. Ela estava pedindo um remidor. Mas como ela não tinha o costume daquele povo, possivelmente ela nem soubesse do que se tratava. Mas eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, Deus usa a sua inocência, a minha inocência, Deus usa circunstâncias na nossa vida para mudar a nossa vida, amados. Quando Boaz olhou e viu ela deitada no chão, ele disse para ela: que fazes? Ela falou: eu estou aqui aguardando por um remidor. Você pode ser o meu remidor? Ele disse: olha, tem alguém mais velho do que eu. Presta atenção nos detalhes dessa história. Tem alguém mais velho do que eu que pode te remir. Se ele não te remir, eu remirei. Deu um monte de cevada e falou: vai para tua casa e aguarde. Boaz saiu
No outro dia, isso pela noite, ela dormiu aos pés dele. Antes que o dia clareasse, ela saiu dali. E ele foi procurar na cidade o outro remidor. Encontrou o outro remidor. E o que aconteceu? Ele disse, olha, tem Noemi que perdeu as suas terras. Perdeu as suas terras. E tem a sua nora, Ruth, que veio para cuidar dela. Você pode remi-la? Porque só um parente próximo podia fazer isso. O que significava ser remido? O parente próximo ia lá, comprava de volta as terras, dava para aquela pessoa que estava sendo remida e casava-se com ela. Porque normalmente essa mulher era viúva. E o que aconteceu? Aquele remidor falou assim, olha, eu não posso remi-la, mas você pode, Boaz, você pode, Boaz. Veja bem, eu vou te dar o meu aval, você vai remi-la e você se casa com Ruth e faz descendência de Noemi, porque Noemi é velha e não pode ter descendentes. Pois bem, e foi o que ele fez. Ele casou-se com Ruth. E eles tiveram um filho, Obed. Sabe quem era Obed? Pai de Jessé. Sabe quem era Jessé? O pai de Davi. Presta atenção, meu amado, minha amada. E você vai entender coisas extremamente importantes nesse texto. Quem era Noemi nesse texto? O que ela representava? Aquela que não podia gerar mais. A igreja judaica, amados. A igreja judaica. Você está vendo o que é a igreja judaica? Hoje o que? Realmente não crê em Cristo Jesus. E o que aconteceu? O Senhor levantou uma moabita. Uma mulher gentil que não tinha direito a nada, você e eu. Nós não tínhamos direito a nada. Mas o Senhor levantou uma igreja gentílica. A moabita aqui, Ruth, representa a igreja gentílica que somos nós. Escuta o que eu vou te dizer. Quando ela voltou para Belém, e quando ela pediu um remidor, e quando ela andava pelo campo, respingando as espigas, você vai se lembrar de uma passagem da mulher cirofenícia. A mulher cirofenícia chegou para Jesus e falou, Senhor, liberta minha filha que está fortemente endemoniada. Você vai se lembrar disso. E o Senhor disse, não, eu vim para os judeus. Lembra-se dessa passagem? E ela respondeu, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Lembra-se dessa passagem? Assim Ruth, amadas, prefigurava Ruth, que respingava aquelas espigas. A igreja gentílica não tinha direito no concerto e na aliança do Senhor. Mas o que Jesus falou? Mulher, tamanha a tua fé. Vai, tua filha está liberta. As migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Assim foi com Ruth, amados. E nós vemos o remidor. Por que ele falou, eu tenho um remidor mais velho? O Pai. Deus Pai. Deus diz assim, vai meu filho, casa-se com a igreja gentílica. Seja o remidor dela, Cristo Jesus, o nosso remidor. O nosso remidor. Aquele que morreu por nós. Aquele que derramou o seu sangue por mim e por você. Aquele que comprou a igreja gentílica e nos colocou debaixo da graça. Jesus é o teu remidor.
é o meu remidor. E o Senhor disse, o Pai disse para Jesus, case-se com ela é tua noiva. Nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Nós esperamos as bodas do Cordeiro. Nós esperamos, porque o Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu volto para buscar a minha igreja, a minha noiva. E eu quero te dizer mais uma coisa. Era muito interessante. Sabe o que o remidor tinha que fazer, amados? Quando ele aceitava ser o remidor de alguém, tinha que existir a 10 pessoas de testemunhas. 10, normalmente, pessoas anciãs que realmente o quê? Estivessem ali. E o que eles faziam? Tiravam o sapato e trocavam o sapato com aquele que seria o remidor. Eu quero te dizer, preste bem atenção. Foi exatamente o que Jesus fez conosco. Jesus veio à terra, viu-nos completamente vestidos de pecado. Mas Jesus vestiu-se com os nossos pecados para que nós fôssemos livres dele. Esse é o nosso remidor, amados. Esse é o nosso remidor. Jesus Cristo é o nosso remidor. Mas eu quero que você aprenda hoje com Ruth. Ruth teve a sua vida transformada. E você não vai acreditar quem era Boaz. Você conhece a história de Raabe, a prostituta? Sim, você conhece a história de Raabe, a prostituta. Pois ela casou-se com um homem. Ela não tinha direito a nada. Certa ocasião eu disse para vocês o que realmente ela não tinha direito a nada. E você vai ver que na realidade Raabe era a mãe de Boaz. Deus usou de benevolência com Raabe. Ela também não tinha direito a nada, mas ela foi inclusa na genealogia de Jesus. Assim como nós vemos que Ruth também foi inclusa na genealogia de Cristo Jesus. O poder de um compromisso, amados. O poder de um compromisso com Deus baseado nesses 4 princípios. Fé. E eu quero te convidar nessa noite a meditar sobre isso. Fé. Você quer mudar a tua vida? Exercite esses 4 princípios de Deus. Tenha fé no Senhor. Sem fé nós realmente não podemos agradar a Deus. Ame o Senhor que te ama. Amados, nós só vamos amar quem nós temos intimidade. Nós só amamos quem nós temos intimidade. Eu pergunto, você morreria por alguém? Talvez um pai morresse pelo seu filho, uma mãe morresse pelo seu filho. Mas dificilmente você ou eu morreríamos por alguém que nós não tivéssemos intimidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus morreu por você e por mim, sem que nós tivéssemos intimidade nenhuma com Ele. Fé. Amor. Como você responde ao amor de Deus? O Senhor diz que se nós plantamos, nós colhemos. Jesus plantou amor. É justo que Ele receba amor. Como que você ama o Senhor? Em quem você confia? Nós vemos que muitas vezes, amados, e vemos muita gente assim. Eu costumo até dizer para os meus alunos, tem muita gente que conversa com todo mundo, conta o seu problema para todo mundo, menos para quem resolve.
menos para quem resolve. Nós vemos o que realmente Deus é quem pode resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. É a Ele que nós devemos recorrer, em primeiro lugar. A nossa confiança, amados, não pode estar no homem. O que o homem pode fazer por mim? Para. Aquilo que poderia ser feito, de repente pode não ser feito mais. Mas aquilo que não poderia ser feito, Deus fará. Nossa confiança tem que estar no Senhor. O que o Senhor já te disse, meu amado, minha amada? O que o Senhor tem preparado para você ao longo desses anos? Onde está a tua confiança? Eu vejo pessoas que dizem assim, nossa, eu recebi uma palavra profética. É bom? Claro que é. Mas eu quero te dizer o que a palavra de Deus é fundamental na nossa vida. É fundamental na nossa vida. É a palavra de Deus, amados, que vai fazer com que nós tenhamos confiança absoluta em Deus. É aquilo que a palavra de Deus nos diz que é promessa para a nossa vida, é que vai prevalecer. E tem gente que fala assim, ai, Deus me falou através da palavra isso. Daqui a pouco, outro dia, fala, falou aquilo também, falou aquilo. A pessoa fica tão movida, achando que Deus falou isso, falou aquilo, e que no fim o que não executa nada. Deus vai mudar? Não. Deus não vai mudar essa vida. E fidelidade. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que fidelidade existe em diversos ângulos na nossa vida. Você o quê? Tem que ser fiel no seu trabalho? Sim. Você tem que ser fiel ao seu marido, à sua mulher, ao seu namorado, à sua namorada? Tem. Você tem que ser fiel ao seu amigo? Tem também. Me lembro de Davi e Jonatas, filho de Saul. Entre eles existia uma aliança de amor muito grande. E que prevaleceu. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que fidelidade não é só vir à igreja uma vez por semana. Fidelidade não é dar dízimos, ofertas. Não, é mais do que isso. Fidelidade é manter-se em santidade ante o Senhor. Isso sim. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Meu amado, minha amada, exercite a tua fidelidade para com Deus. Exercite a tua vida de oração. Exercite a tua vida com o Senhor, de leitura da palavra. Exercite o teu zelo com aqueles que estão ao redor. Eu vejo que uma das setas inflamadas do inimigo é com relação à inveja. Muitas vezes, amado, você pode olhar e dizer assim, nossa, fulano de tal, puxa, que sentimento. Às vezes você pode ter um sentimento de inveja, mas você tem que conter isso. Todos nós temos que conter isso, porque senão isso toma vulto dentro de nós. Você tem que rejeitar, identificar, não, isso é um sentimento de inveja, não me convém, não está de acordo com a palavra de Deus. Eu rejeito isso, em nome de Jesus, eu vou amar essa pessoa. Vou abençoar essa pessoa. Vou abençoar. Que a sua vida se multiplique muito mais. Amém? Eu gostaria, fecha os teus olhos. Eu gostaria de te convidar nesse momento. Talvez você esteja entre aqueles que estão dizendo, Senhor, eu preciso de uma mudança radical na minha vida. Faz tempo que a minha vida está da mesma maneira. Eu quero ter uma mudança. Meu querido, minha querida, que você possa ter essa mudança em nome de Jesus, baseado nos 4 princípios de Deus.
Você já viu que Jesus é o teu remidor e o meu remidor? Jesus é o nosso remidor. Ele já fez a parte dele. E eu quero te dizer, meu amado, minha amada, responda ao amor de Deus com amor. Responda ao amor do Senhor com amor. Confia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E seja fiel. Faça um propósito com Deus de ser fiel. Nas pequenas e nas grandes coisas. Examina o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus examinar teu coração, para que você seja fiel nas mínimas coisas. Eu quero orar por você nessa noite. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, poderosa, capaz de transformar a vida de Ruth, capaz de transformar as nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, porque o nosso Redentor, o nosso Remidor, vive para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, que essas vidas diante de ti, Senhor Deus, que querem buscar um compromisso real contigo, ó Pai, baseado, Senhor Deus, na fé, no amor, na confiança e na fidelidade, possam ter as suas vidas transformadas pelo poder da tua palavra, Deus. Senhor, o Senhor não é Deus que faz acepção de pessoas, de forma alguma, mas o Senhor é aquele que ministra nas nossas vidas a palavra de Deus, capaz de fazer mudanças maravilhosas. Nós te agradecemos porque fomos enxertados na oliveira verdadeira, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor, com a sua graça e com o sangue do Cordeiro, nos comprou. Muito obrigada, ó Pai. Sela o compromisso nessa noite, ó Pai. Sela o compromisso nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Amém? Nós queremos dar graças a Deus e queremos realmente que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça coisas grandes e tremendas na tua vida e que seja um passo de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.